Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Muito bem, hoje eu quero chamar você a uma reflexão que eu considero muito importante para todos nós. Como eu estava dizendo antes a você, agora há pouco, sobre o ouvir a voz de Deus. Como isso não é apenas importante, é fundamental para mim e para você. Ouvirmos Deus falar. Isso como diz o salmista, é uma lâmpada para os nossos pés. Nos dá a direção, nos mostra o caminho verdadeiro. Nos tira do engano, da fantasia, das miragens. E Deus, Ele me deu uma palavra sobre o filho de Abraão. Essa história tão conhecida de todos nós, mesmo as pessoas que não são evangélicas, elas conhecem a história de Abraão, ou parte dela. Mas sem dúvida alguma, este trecho da história de Abraão todo mundo conhece. Aquele pai que leva o próprio filho para oferecê-lo em sacrifício, em holocausto a Deus. Isso é uma coisa gravíssima. E que a gente fica imaginando e pensando os sentimentos que rondaram o coração daquele velho. Aquele homem que recebeu uma promessa de Deus que o fez sair da sua terra, de Ur. Quando Deus disse a ele, sai da tua terra e sai do meio da tua parentela, do meio dos seus, arruma as tuas trouxas e vai para o deserto em direção a uma terra que eu te mostrarei. Porque eu vou te abençoar e eu farei de ti uma grande nação. Deus já conhecia o desejo de Abraão de ter um filho. Sua mulher, Sarai, ela era uma mulher formosa, bonita, porém estéril. Ela não podia ter filhos. E aquilo trazia uma grande tristeza no coração de Abraão. Porque ele não tinha descendentes. De que adiantaria toda a sua riqueza, suas ovelhas, seu gado, se ele não tinha uma posteridade, ele não tinha descendentes, ele não tinha para quem deixar. E Deus conhecia a tristeza do coração dele, assim como sua sinceridade e a sua busca por um Deus verdadeiro, não aquelas imagens esculpidas pela mão humana. Então Deus se revela a ele
e faz a ele uma promessa dizendo que ele não seria apenas pai de uma criança, ou duas, ou meia dúzia delas, mas a bênção de Deus sobre a vida deste homem seria de tal forma que ele seria pai de uma nação inteira. E isso empolga Abrão, que sai da sua terra, despede-se de seu pai, despede-se de seu irmão e dos seus amigos e conhecidos, e ajunta suas trouxas e vai embora, levando apenas seu sobrinho da sua parentela, um sujeito chamado Ló, e vai embora. Sabe, e a gente está sempre se surpreendendo com o agir de Deus, na verdade. Acho que você deve concordar comigo. Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer de uma maneira e Ele não faz. Ele faz de outra forma. Não é? E Abraão pensou que imediatamente, quem sabe mês que vem, a sua esposa já engravidaria, ou no máximo dentro de 1 ano e meio ele já estaria com uma criança no colo. Seria o primeiro. Mas, no entanto, o tempo foi passando, não apenas 9 meses, mas alguns anos foram se passando e nada aconteceu. Ou seja, a sua mulher continuava estéril da mesma forma. Por mais que Deus falasse com ele e fortificasse essa promessa, e alicerçasse essa promessa para Abraão, dizendo: eu vou fazer de ti uma numerosa nação, vou te abençoar grandissimamente. E a coisa foi de tal forma que Sara, já velhinha, ela chama Abraão e diz: olha, meu velho, a verdade é a seguinte, Deus te fez essa promessa, né? E eu já estou velha e eu nunca pude ter filhos, ainda mais agora. Você vai fazer o seguinte, você vai tomar a minha serva que eu trouxe do Egito, essa chamada Agar, e você vai deitar-se com ela e vai gerar o filho que você tanto espera com a minha serva. Isso, aliás, era um costume daquele período da história, né? As mulheres que eram estéreis, elas poderiam dar filhos aos seus esposos usando o ventre de suas servas, de suas empregadas. E Abraão aceitou aquilo, porque ele tinha desejo de ter esse filho. E ele começou a acreditar que a promessa de Deus poderia vir, quem sabe, através daquela egípcia, que iria gerar seu filho. De fato, ela engravidou e deu à luz a um rapaz, um garoto, chamado Ismael. E Abraão achou que ali estava já o cumprimento da promessa de Deus. Deus revela-se a ele, diz que não era assim, que seria do ventre de Sara. A promessa dele, ele iria abençoar aquele garoto também, por causa de Abraão, mas que a promessa dele seria através de Sara, que ele havia se precipitado. Ele havia tentado resolver as coisas de suas próprias maneiras, de suas próprias ideias, não é? E então ele teve aquele filho, mas que isso não era o projeto de Deus. Deus iria, através de Sara, dar esse herdeiro. A coisa estava ficando tão difícil que Sara, quando ouviu isso, ela começou a rir, a zombar mesmo assim. Ela deu uma risada de zombaria. E o anjo chamou a atenção dela e disse: no ano que vem você vai estar com criança no colo. Ele mudou o nome de Abrão para Abraão, pai de numerosa nação. Abrão significa pai exaltado, e Abraão, pai de uma grande nação. De Saraí, ele mudou para Sara, que significa uma princesa de nação. E tudo isso eles não tinham um filho sequer. E aí finalmente se cumpre a promessa e nasce o garoto. Eles colocam o nome de Isaac. O menino vai crescendo no acampamento, aprendendo a arte do arco e flecha, brincando ali com as outras crianças, né? E sem dúvida o amor de Abraão por esse filho era
demasiadamente especial. E ele dedicava a sua atenção a esse menino. Afinal, era o seu descendente, era a promessa de Deus. Foi por isso que ele saiu da sua terra. Foi por isso que ele largou o convívio da sua família para se aventurar num deserto, obedecendo a voz de um Deus estranho, que nenhum deles ainda ouvira falar. Um Deus que não tem uma imagem, mas é um Deus que fala e age. E de repente, Deus chama Abraão. O garoto já era um adolescente. E Deus chama Abraão e diz: Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Sabe, ele conhecia a voz de Deus. Ele não poderia dizer: eu acho que é o diabo que está tentando me enganar, e ele está imitando a voz de Deus. Não é Deus que está falando comigo, isso é impossível, Deus jamais faria isso comigo, ele me prometeu esse filho, vai mandar eu matar ele agora, isso não tem racionalidade, isso não tem lógica, isso não pode ser Deus. Sabe, Abraão ele não poderia pensar assim, porque ele já havia alcançado um grau de intimidade com Deus, de presença de Deus na vida dele, que ele simplesmente sabia que era Deus, que estava ali falando com ele. Ele sentia a sua presença e ouvia a sua voz. E ele disse: eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Pega agora o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas. Abraão deve ter pensado que Deus iria trazer um ensinamento especial na vida de Isaac. E quem sabe ele iria levá-lo a algum lugar para que ele aprendesse algo nas dimensões espirituais, um novo ensinamento, porque afinal se tratava do seu herdeiro. E Abraão deve ter dito: Senhor, amém, o Senhor quer que eu faça o quê? Vou dar um passeio com ele em algum lugar, em alguma montanha, você vai levá-lo a um monte que eu vou te mostrar. Mas você vai levá-lo a esse monte que eu vou te mostrar. Você ajunta a sua bagagem. A viagem vai durar 3 dias. O monte é longe daqui. E quando você chegar lá, você vai oferecer ele em sacrifício a mim, ao invés de uma ovelha. Meu irmão, eu vou ser franco para você, isso aí, eu não sei, é como um murro no peito daquele velho. Aquilo foi um impacto terrível. Isso não é teatro, uma coisa é teatro, outra coisa é a vida real, é a carne, o osso, né? É o sangue na veia. Nós estamos falando de um homem de Deus, acostumado a conviver com Deus, mas estamos falando de um homem, um ser humano como eu e você, que tem sentimentos, dúvidas, questionamentos, medo, pavor, desespero, angústia, solidão, tudo isso. Tudo isso. E de repente, depois de ter passado por tudo que ele passou, Deus vem e fala com ele isso. Sabe, uma coisa é eu e você lermos a Bíblia hoje e falarmos assim: que maravilha, Deus está me mostrando o sacrifício do seu único filho, aquele que ele ama, Jesus Cristo, porque ele ofereceu em sacrifício o seu único filho, aquele que ele ama, por nós, como oferenda pelos nossos pecados, como sacrifício pelos nossos pecados. E nós sabemos que isso é real, é verdadeiro. Toda aquela história, ela era representativa do que o próprio Pai iria fazer, o próprio Deus iria fazer. E ele estava transmitindo ao coração do velho Abraão os seus sentimentos, aquilo que ele iria sentir ao levar o seu único filho para morrer numa cruz. Abraão sentiu isso. Isaac, seu filho, sentiu a dor de Jesus, de ser colocado na cruz pelo próprio Pai, para ser imolado, sacrificado e oferecido. Então hoje, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, é fácil chegar a essas conclusões, não é?
Mas nós estamos falando de um velho que vivia muitos e muitos anos antes de Cristo nascer. Ele não sabia de nada disso. Deus nunca falou nada disso com ele. Ele era só um velho que recebeu uma promessa e aprendeu a conviver com esse Deus que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, e passou a amá-lo, e passou a respeitá-lo, e passou a temê-lo. Não é? Mas ele não sabia de nada disso, e nem Deus falou nada disso com ele, apenas disse: pega o teu filho, o teu único filho, aquele que tu ama, e ofereça em sacrifício a mim. Sabe, eu acredito que nós podemos meditar sobre muitas coisas nesse texto sagrado. Eu mesmo, nessa história do filho de Abraão, Isaac, o sacrifício, todo esse aspecto, eu já preguei muitas mensagens diferentes. Mas hoje eu quero meditar sobre algo especial, sobre uma pequena palavra chamada renúncia, sobre características da personalidade de um Deus que é ilustrado na Bíblia Sagrada como sendo imutável. Ou seja, ele não muda e nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há nele nenhuma espécie de mudança de conceitos, de ideias e de maneira de agir. O que ele pensava na época de Abraão é o que ele pensa hoje e agora. O seu senso de justiça no período de Moisés, na época da lei, no Monte Sinai, é o mesmo senso de justiça que existe hoje. Tanto que Jesus disse: eu não vim destruir a lei nem os profetas. Pode passar o céu e a terra, a palavra de Deus permanece para sempre. Eu vim cumprir. Vocês aqui não estão entendendo, mas eu estou cumprindo essa lei. Os princípios de Deus permanecem mesmo. O senso de justiça de Deus permanece mesmo. Agora, vocês aqui não são capazes de enxergar que eu estou não destruindo, não desfazendo, porque Deus é imutável, mas eu estou cumprindo e realizando, está se cumprindo em mim. Aquilo que foi revelado no passado era sombra, eu sou o fato real. Então, essa é uma característica da personalidade de Deus. Renúncia. Palavra, meu Deus, eu fico pensando, que evangelho é esse que eu prego, sabe, que graças a Deus, homens e mulheres consagrados por aí têm pregado também. Porque isso é uma coisa estranhíssima, a gente ouvir falar disso assim, hoje em dia é uma coisa super esquisita. Porque isso não tem nada a ver com o evangelho que hoje é pregado, que é o evangelho da conquista. Você percebe que é exatamente o contrário? É como se Deus tivesse virado no avesso. Não apenas teria acontecido uma leve mutação nos seus conceitos e em suas ideias, mas ele virou no avesso. Ou seja, justamente o contrário daquilo que ele sempre se manifestou ser e desejar. E agora ele virou do avesso. O relacionamento com ele agora é o da conquista, é o do ganho, é o do lucro, não é? É o do obter, não é? É o de angariar, é o de juntar. Quando a gente observa nesse episódio de Abraão, e evidentemente em muitos outros, né? Que ao contrário disso, a característica que Deus espera e que Ele deseja infiltrar, ministrar, transmitir em nosso ser, é o da renúncia. Isso, meu irmão e minha irmã, é algo tão sério, tão enraizado na personalidade de Deus, no Evangelho de Cristo, na mensagem de Cristo, que o próprio Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Veja que isso não é uma coisa espúria, não é um troço estranho que eu estou trazendo de algum povo indígena que eu fui visitar e que encheu a minha cabeça de um novo conceito sobre um Deus estranho. Eu
estou falando de Jesus Cristo, e eu estou falando daquilo que está na Bíblia Sagrada. Eu estou falando da mensagem do Evangelho, do cristianismo, daquilo que Jesus ele ensinou. E ele disse: aquele que quiser vir após mim, você pode não querer, faz o que você quiser da sua vida, eu também sou livre para fazer o que quiser da minha. Você pode não querer, em momento algum você viu Jesus agarrando ninguém pelo braço e dizendo: você vai ter que me servir, seu dízimo é alto, eu quero você comigo, fica ao meu lado, eu vou abrir uma exceção para você, não vou ser tão rigoroso no teu caso. Não, você não viu isso em lugar nenhum, porque isso não existe. As pessoas são livres para fazer o que elas quiserem, agora elas precisam conhecer a verdade do Evangelho, o que é o cristianismo, o que é que significa nascer de novo, o que é que significa ser uma nova criatura, cidadão dos céus, o que é que significa ser discípulo de Jesus. Ele disse: aquele que quiser ser meu discípulo, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz, ela fala de sacrifício, de renúncia. Jesus, ele disse: aquele que amar mais ao pai, ou a mãe, ou a mulher, ou o marido, ou os filhos, ou a própria vida, mais do que a mim, ele não é digno de mim e nem é apto para entrar no reino dos céus. Olha, que coisa diferente essa! É uma coisa tão simplória, meu irmão. Mas ela tem se tornado tão escassa hoje em nossos dias que se torna estranho você falar isso. Você talvez seja um cristão já há vários anos e você nunca ouviu esse tipo de evangelho, porque o evangelho que você ouve é totalmente distorcido e totalmente mutilado de suas verdades originais. Aí você pode perguntar: mas quem é que garante que o senhor está falando da verdade? A Bíblia Sagrada. É ela que garante, é só você ler. É só você pegar a Bíblia Sagrada e abrir os Evangelhos e ver o que Jesus pregou, o que Jesus ensinou. E você vai ficar escandalizado, escandalizada, você vai levar um susto, vai cair para trás. Porque você vai dizer: o que eu estou vivendo? Isso não é o cristianismo. Jesus ensinou foi outra coisa. Os discípulos, eles ensinaram, eles pregaram, é uma coisa totalmente diferente, gente. Não é nada disso que eu estou vivendo. O que é isso? De tal forma a gravidade dessa coisa, que eu estava me lembrando agora daquele rapaz rico, lembra dele? Aquele que no meio da multidão levantou o braço e começou a gritar: mestre, mestre, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? Lembra disso? E o cara era rico, ele tinha barco, ele tinha lancha, ele tinha carro importado, um Camaro amarelo, um preto, um branco. Era um cara rico, rico. Mas ele nutria o desejo de entrar no céu. Isso é uma coisa boa, não é? A pessoa não querer ser lançada no fogo do inferno demonstra lucidez mental, saber que existe a eternidade, né? E aí Jesus, quando viu aquele rapaz no meio da multidão gritando daquela maneira: o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer, ele usou aquilo como um grande exemplo, porque quando ele olhou para aquele rapaz como um raio-x, ele conheceu o coração dele, suas emoções, seus sentimentos, sua personalidade, tudo. E Jesus começou a citar alguns exemplos da lei: não matarás, não furtarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem nenhum bem do teu próximo, enfim, por aí vai, os mandamentos. E aí o rapaz foi ouvindo essas coisas e se alegrou e disse: opa, glória a Deus, aleluia, Jesus, eu faço isso desde a minha mocidade, eu frequento a sinagoga desde que eu era garoto. Meus pais sempre foram ricos, mas sempre me levaram na sinagoga e eu sempre fiz essas coisas. Eu não injeto droga na veia, eu não uso crack, eu não encho a cara de cachaça, eu não saio por aí nos inferninhos.
eu frequento a minha sinagoga, dou o dízimo de tudo quanto ganho, ainda dou umas ofertas alçadas para ajudar a sinagoga. Então eu estou no céu. Aí Jesus disse para ele assim: você realmente quer entrar no céu? Ele levou um susto. Ele achou que estava resolvido o negócio. Você entendeu? Ele achou que estava resolvido. Aliás, poxa, um cara bom, um cara como esse, ele não apenas ele tinha um alto cargo em qualquer igreja hoje em dia, porque afinal o cara é rico, tem um dízimo alto pra caramba, não é verdade? Quanto que é o dízimo um cara desse? Hein? E as ofertas alçadas? E os envelopes das campanhas? Não é verdade? Então o cara desse era obreiro, era presbítero, era diácono, se bobear era o pastor da igreja, porque o cara não fuma, não bebe, não prostitui, não cobiça nada dos outros, é um bom caráter, uma boa pessoa, diga-se de passagem, não é verdade? Frequentador da sinagoga desde a infância, nunca andou por aí nos inferninhos, nas boates de Jerusalém, é um cara legal, não é verdade? Jesus vira-se para ele e diz: você realmente quer entrar no céu? Você quer ser perfeito? Você está vivendo a imperfeição. Se ele precisava ser perfeito, é porque ele vivia numa imperfeição. Ele arregalou os olhos. Ué, o que eu tenho que fazer? Jesus olhou para ele e disse: vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres e depois me siga. Tu terás um tesouro no reino dos céus. É complicado essa coisa, viu? Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me ouvindo em algum lugar, me vendo em algum lugar. É complicado isso, porque eu fico pensando que se Jesus falasse uma coisa dessa para mim, para você não precisa nem ser rico. O cara era rico. Ele tinha emoções, ele tinha casas de veraneio, no Mar Morto, na verdade, na beira do Mar da Galileia. O cara tinha dinheiro. Se Jesus falasse uma coisa dessa para mim, para você, que a gente tem só uma casinha, tá entendendo? Um carro, luta com dificuldade, tem umas coisinhas, tem uma televisão, tem uma geladeira, tá, um fogão, não é verdade? E Jesus dissesse: pega tudo que você tem, pode anunciar no jornal, anunciar na internet, vende tudo, dá para os pobres o dinheiro, e depois venha me seguir. Ah, missionário, isso é antibíblico. Ué, antibíblico? Mas peraí, eu acabei de dizer que Jesus falou isso para o rapaz. Isso não foi uma parábola, não. Ah, então quer dizer que para servir Jesus eu tenho que viver na miséria? Não, não quer dizer isso. Não quer dizer isso. Você pode ser até rico. Mas o teu coração não pode estar apegado e enraizado nas coisas desse mundo, que são passageiras. Sabe o que eu vejo nisso? Eu vejo que Deus ele tem um ciúme, vamos dizer assim. Ele não divide a glória dele com ninguém. É por isso que a Bíblia diz que o idólatra não entrará no reino dos céus. E idólatra não é só aquele que se curva diante de uma imagem esculpida feita pela mão humana e a adora. A Bíblia diz, por exemplo, que o avarento ele é um idólatra. O avarento é o vulgo mão de vaca, é aquele que é o seguro, é aquela pessoa que é segura, não é? Ele não abre a mão dele para nada, para ninguém, não ajuda ninguém, é um miserável. A Bíblia diz que o cara que é assim, ele pode ser rico, pobre ou mais ou menos, ele é um avarento, ele é um idólatra. O avarento é idólatra, ele não entrará no reino dos céus. Então, a gente observa o cuidado que Deus tem dele ser a primazia, o primeiro lugar na nossa vida. Você está entendendo isso ou não? De que ele venha estar de fato assentado no trono do nosso coração, que ele não venha ser apenas um instrumento. Sabe como é que é? Apenas um Deus todo-poderoso que você usa dele porque ele tem poder de abrir portas. É melhor do que um político, não é? Então ele tem poder de abrir portas e você faz uso dele.
para que você venha atingir os teus objetivos próprios, para que você venha alcançar aquilo que você planeja e que você deseja para a sua vida, não é? A paixão que você quer viver, a casa que você quer morar, a cidade onde você quer viver, o trabalho que você quer ter. Quer dizer, você só usa Deus para que você alcance seus próprios e particulares objetivos. Porque eu vou ser franco para você, você conhece a história de Abraão e sabe muito bem que aquele garoto não morreu. Mas você sabe que Deus experimentou Abraão até o fim, até ele levantar a faca. Quando ele levantou a faca, Deus não tinha falado nada. Mas quando ele ia passar o cutelo, aquela faca, quando ele ia encravar a faca no peito do garoto, o anjo apareceu e disse: não faça mal, porque agora eu sei. Ou seja, antes era uma coisa meio nebulosa. Porque Abraão ficou tão apegado com a bênção de Deus, ficou tão apegado com a promessa de Deus, ficou tão apegado com aquele filho, que aquele filho se tornou prioridade para ele. Ele já não tinha muito tempo mais para buscar a Deus, para orar, para louvar o Senhor. Ele fazia isso, mas não com a mesma frequência de antes. Ele estava mais ocupado agora cuidando do garoto. Não? E aí o anjo disse: agora eu sei que tu temes a Deus, porque tu não me negaste o teu único filho. Tu foste capaz dessa renúncia. E o garoto não morreu, e o garoto desceu. Aliás, diga-se de passagem, Abraão, quando subiu aquele monte, falou para os seus servos que foram junto com eles. Ele disse: eu e o garoto vamos subir, vamos adorar a Deus, e eu e o garoto voltaremos. Ele tinha certeza que Deus não é um assassino, filho. Algo ia acontecer. Se ele tivesse que matar o menino, Deus ia ressuscitar. Deus ia ressuscitar. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Ele é nosso Pai. Porque Ele nos ama. Mas Ele não admite ser usado por ninguém. Ele não admite ser apenas um instrumento, uma ponte para que você e eu venhamos alcançar outros objetivos em nossa vida, coisas que são mais importantes do que Ele. Ele passa a ser apenas uma fonte. Ele passa a ser apenas um objeto. Isso Deus não admite. E Abraão foi abençoado, seu filho viveu, e outros filhos vieram, e ele se tornou pai de uma numerosa nação. E assim é aquela pessoa que renuncia a pai, a mãe ou a qualquer coisa. Jesus disse que nesse presente século ele terá 100 vezes mais. 100 vezes mais, pai, irmãos, mães, 100 vezes mais. De tudo que ele renunciou. E no porvir, a vida é eterna. Então, essa característica da renúncia, ela é muito importante. Eu gostaria que você, que está me vendo ou ouvindo em algum lugar, que você pudesse pôr a mão na sua cabeça e pensar: meu Deus, será que há algo na minha vida que seja como o filho de Abraão? Que seja como os bens e o patrimônio daquele jovem rico? Será que há algo que está em mim que eu preciso levar aos pés da cruz, que eu preciso renunciar, que eu preciso imolar como sacrifício a Deus e mostrar para Deus que Ele, para mim, é o meu único bem? Essa não é uma frase minha, é uma frase do rei Davi. Davi era um homem rico, milionário, cheio de ouro, prata, diamantes, pedras preciosas, poder político, poder religioso, econômico, era um rei. E ele vira-se para Deus em uma de suas poesias, em uma de suas canções, em um de seus salmos, e diz: ó Deus, Tu és o meu único bem. Eu não tenho outro bem além de Ti. Sabe, ele não estava mentindo e nem escrevendo uma poesia barata, mas falando a verdade do seu coração.
Embora fosse rico, ele sabia que tudo aquilo era uma coisa passageira, e na verdade, tudo aquilo era de Deus, foi Deus quem deu para ele. É Deus quem dá para você, é Deus quem dá para mim. Tudo pertence a Deus. O que é que nós temos que não pertence a Deus? Até a nossa vida pertence a Deus. Tudo é dele. É por isso que a Bíblia Sagrada diz que Ele é o dono de todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza que existe. Ele é o dono. Então Davi disse: Tu és o meu único bem, eu não tenho outro bem além de ti. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Ver em mim, ver em você. Ele terá prazer de te abençoar financeiramente. É verdade, porque Ele te ama, Ele é teu Pai. Ele terá prazer em te abençoar emocionalmente, sentimentalmente, fazer você uma pessoa feliz e realizada na sua vida sentimental, porque Ele te ama, porque Ele é teu Pai. Você não precisa convencê-lo disso, nem obrigá-lo a isso, nem pagar a Ele para que Ele faça isso, e nem querer usá-lo para que Ele abra as portas para você apenas como um instrumento. Enfim, saúde, todas as áreas. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque quando você fica ansioso, você está ofendendo a Deus. Quando você fica ansioso, é mesmo que você dizer que Deus não está cuidando de você e que você vai ter que fazer alguma coisa, porque senão você vai passar fome, senão você vai andar pelado na rua, senão você não vai ter dinheiro para honrar seus compromissos. Ou seja, Deus é um pai irresponsável, então um pai pobre que não tem nem para ele, quanto mais para você. Quando você está andando ansioso, ansiosa, você está dizendo isso, você está murmurando. Quando você procura com seus próprios esforços solucionar as coisas, você está dizendo: Deus, me dá isso aqui de volta. Eu tenho orado, mas o Senhor não resolve essa questão, me dá isso aqui, quem vai resolver sou eu. Por isso Jesus disse: não fica ansioso não. Basta cada dia seu próprio mal. Vocês não podem fazer as mínimas coisas, que é transformar um fio de cabelo branco em preto ou preto em branco. Por que andais ansiosos pelas coisas grandes? Olhai para os pássaros, olhai para os lírios do campo, veja como Deus os trata, como Deus veste os lírios, como Deus alimenta os pássaros, dá a eles a comida e a água. Será que vocês não valem mais do que passarinhos? Será que vocês não valem mais do que plantas no meio do mato? Então, quando nós entendemos isso, nós somos capazes de renunciar a tudo quanto for necessário em nossa vida para vivermos essa história de amor que é eterna entre nós e Deus, o Criador dos céus e da terra. Pense nisso e renuncie tudo quanto o Espírito de Deus exigir de você. Isso é necessário. O Evangelho de Cristo não é o da conquista, do ganho, mas o da renúncia, da própria vida. Lembra que Paulo disse: considero como lixo tudo aquilo que antes era exaltado para mim, hoje é lixo, para que eu possa ganhar a Cristo.